Oi, pessoal, me chamo Roselaine e vim falar desse último livro que eu li, Tudo que Deixamos para Trás, da escritora norueguesa Maja Lunde. O livro é da editora Morro Branco e tem 477 páginas. Esse livro ele tem capítulos curtos e 3 personagens principais. E é narrado em primeira pessoa, mas são 3, é como se fossem 3 histórias. Começa numa China futurista, mais ou menos em 2095. Quem conta a história é a Tal, uma mulher que trabalha como polinizadora. Ela fica o dia inteiro nas árvores polinizando, já porque nessa China futurista não existe mais nenhum inseto. Inclusive, as abelhas já morreram, não tem mais passarinho, não tem mais nada, e a população passa muita fome. Então, eles têm uma rotina muito dura de trabalhar o dia inteiro polinizando as plantas. Ela é casada e tem um filho de 3 aninhos. Essa é a Tal, China futurista. Depois, começa essa história assim. Depois tem outro, que é o George, outra história, que é o George, que ele mora nos Estados Unidos, mais ou menos na idade, nos tempos atuais, mas é em 2007, que ele conta a história de 2007. Ele trabalha como apicultor. Essa profissão é tradicional da família dele, tipo, o pai dele foi, o avô dele foi, e ele é. E ele tem um filho chamado Tom. E outro personagem, outra história dentro do livro é o William, que é um biólogo inglês com depressão. Narrada a história em 1852, na Inglaterra. Então, ó, são 3 continentes, 3 personagens, 2 homens e uma mulher, em 3 épocas diferentes. Mas a história em si gira em torno das abelhas. Porque o William é um biólogo, ele é um pesquisador. Só que o sonho dele é pesquisar sobre insetos, sobre as abelhas, que ele tem uma grande paixão, só que se depara com 7 crianças para criar, ele tem 7 filhos, então ele precisa trabalhar, ele é depressivo porque ele não consegue esse tempo para trabalhar com abelhas, que é o sonho dele, é trabalhar com abelhas. Então, cada pouquinho conta a história de um, é narrado em primeira pessoa, como eu já falei. Então, um pouco fala do William, daí a pouco umas 3 páginas fala da Tal, daí a pouco fala do Jorge, e vai indo, e vai indo. E tem a história principal, é óbvio que são as abelhas, tanto é que estão na capa ali com os favos de mel, uma edição muito linda dessa editora. Mas também fala muito da abordagem dos filhos, os filhos, a preocupação com os filhos, aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, o que eu vou fazer para que o meu filho viva melhor que eu. Então, a Tal, o gurizinho dela tem 3 aninhos. Só que a Tal, ela, na época que ela tinha essa idade, que ela era criança, ela teve a oportunidade de ir para a escola, de aprender normal as coisas, aprender o que todas as crianças aprendem na escola. Já o filho dela, como nasceu numa época mais difícil da humanidade, que já não tem mais insetos, que já não tem mais comida, que já não tem mais nada, ele vai, a partir dos 8 anos de idade, as crianças não, a única coisa que eles aprendem é como pincelar de maneira corretamente as plantas para que elas consigam polinizar. Então, o futuro dessa criança já está desenhada. Então, o tempo que ela tem em casa com essa criança, ela vai fazer de tudo para aprender a matemática, ensinar um pouquinho de matemática, ensinar um pouquinho de geografia, ensinar um pouquinho. Mas essa criança tem 3 aninhos de idade. Já nos Estados Unidos, o George, apicultor lá, bem feliz, que tem o filho Tom, que manda na universidade, só que o filho não quer ser apicultor. O filho, ele tem facilidade na escrita, ele quer ser um escritor, ele quer trabalhar com edição, ele quer trabalhar. Então, vem esse conflito de pai e filho.
o pai querendo que o filho seja um apicultor, ensinando tudo para o filho, mas o filho não querendo. O filho quer seguir o que ele gosta, que é escrever. E o William, o biólogo com 7 filhos para criar, depressivo, porque o sonho dele é pesquisar sobre os insetos. Então, a filha dele, a Charlotte, ajuda ele, conseguem fazer uma pesquisa de abelhas inédita, lá, lançar uma coisa inédita, patentear algo. A filha que ajuda ele. Só que como é numa época de 1800 que a mulher não tinha voz nem vez, quando ele apresenta essa novidade para a sociedade, a filha se coloca no lugar de mulher, que é servindo os comes, os bebes. Então tem muitas linguagens, tem muitas coisas abordadas assim de leve pela escritora. Então por isso que eu acho tão, sabe, não é na cara que ela escancara, mas é tão óbvio isso. E ela fez uma grande pesquisa sobre abelhas, porque eu sou apaixonada por abelhas também. Eu tenho muito conhecimento sobre o assunto. E ela traz, assim, de uma maneira tão legal. E daí o livro gira em torno disso. E tu fica pensando, oh, meu Deus, mas quando que vai juntar essas histórias? E quando junta a história, tu fala, sabe? Eu achei maravilhoso. É um livro que eu dei nota 5 de 5. E olha que são 3, 4 livros. Eu sou uma boa leitora. Uma leitora boa, assim, que tá sempre lendo. E que pra mim dar uma nota 5 de 5 é raro. Eu amei esse livro. Esse livro foi ganhador lá na Noruega de um prêmio em 2015. Então ele me surpreendeu, assim, super positivo. Eu não vou contar a história, mas assim, é passado, presente e futuro, relação pais e filhos, a importância dos insetos, a importância do que deixamos para nossas futuras gerações, a importância de cuidar do planeta, a importância de não repetirmos os mesmos erros. E como a escritora juntou esses 3 personagens, eu não vou contar, você vai ler o livro e vai descobrir, mas é fantástico. Eu amei, 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 amei. É um livro que com certeza eu não vou conseguir deixar para trás. Então, eu recomendo fortemente a leitura. Beijos e até o próximo vídeo.